Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 32. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32, diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Amém. Pai, aqui está a Tua boa palavra nessa noite diante de nós. Ó meu Deus, que ela seja ministrada aos nossos corações. Prepara, Deus, os corações de todos nós. Ó meu Deus, que tenhamos os nossos ouvidos abertos, atentos àquilo que o Senhor quer dizer, quer nos ensinar. Que sirva de edificação para a nossa vida, nesses momentos tão difíceis. Ó meu Deus, que o Teu Espírito Santo faça isso no nosso meio, e que esse mesmo Espírito tome a minha vida em Suas mãos, me dando poder, graça, misericórdia, para que eu possa pregar essa Tua palavra, meu Deus, e que Teu povo seja abençoado. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode sentar. Amados, nós vimos aqui um trecho em que Jesus faz o milagre da segunda multiplicação de pães e peixes. E ele chama os discípulos tendo uma preocupação no coração. Ele reconhece que aquele povo já estava há 3 dias com ele, sem comer, e precisava voltar para casa. E a preocupação de Jesus era que eles não perdessem as forças, não desfalecessem na caminhada, nessa jornada de volta para as suas casas. E aqui nos faz perceber que todos nós temos uma jornada diante de nós. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu não sei se a sua é maior do que a minha, não sei quanto tempo ela vai durar. Eu não sei se amanhã eu me levanto, não sei se a minha jornada encerra essa noite. A verdade é essa, nós não sabemos, né, da jornada de cada um de nós. Ela tem caminhos difíceis, ela tem altos e baixos, ela tem desafios, mas todos nós temos uma jornada pela nossa frente. Assim é a vida cristã, é uma caminhada, não é? A gente até tem esse costume, quando as pessoas perguntam para a gente: Ei, como é que vão as coisas? Vão caminhando, não é? A gente tem esse costume de dizer que nós vamos caminhando. E de fato, nós temos uma caminhada cristã pela nossa frente. Você tem também a sua jornada profissional, a sua jornada familiar, muitos desafios que estão adiante de nós. E toda jornada, irmãos, exige preparo. O Senhor Jesus disse que quando alguém quisesse construir uma torre, deveria sentar e fazer o cálculo para ver se ele tinha recursos para chegar até o final. Ninguém que vai fazer uma caminhada, né, uma trilha, sei lá, vai fazer uma viagem, ninguém faz sem ter um preparo, sem levar, né, uma água, um mantimento, sem levar o mínimo para que você possa enfrentar esses desafios. Então, a jornada, ela exige preparo e exige de nós, essa caminhada cristã exige preparo, exige capacitação, e ninguém deveria iniciar e principalmente a cristã, se não tiver intenção de terminá-la. Irmãos, eu tenho um lema para a minha vida: se eu inicio, se eu decido fazer alguma coisa, eu quero ir até o fim. Se eu me proponho a iniciar um curso, seja lá o que for, eu não quero parar no meio do caminho. Eu vou até o fim. E para isso é necessário que você sente, para que você analise se há condições de terminar. Não vejo nada pior do que começar uma caminhada e parar. Como Jesus disse sobre essa parábola, os outros vão rir de você, porque você começou alguma coisa e não foi até o fim. Então essa jornada deve ter a intenção de todos nós de terminar, de ir até o fim. Você tem intenção de terminar a sua jornada cristã?
fiel até o fim com Jesus, então nós precisamos saber disso. E Jesus sabe dessa jornada e ele se preocupa com as nossas condições. Assim como ele demonstrou preocupação com aquelas pessoas que iam voltar para casa e iam enfrentar um caminho, Jesus também se preocupa com a nossa caminhada. Ele não veio e nos mostrou o caminho, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio para nos mostrar esse caminho e deixar que nós andássemos, ao sabor da vida, como se nós tivéssemos que nos virar. Não sei se você já viu num canal desses aí, um programa Largados e Pelados. Já viram? Botam um casal lá do jeito que vieram ao mundo, numa ilha, sem nada. Se vira aí. Arruma um lugar para dormir, come minhoca aí, cata água da árvore, se vira. Dá seu jeito, arruma. Não quero saber se você vai ter condições ou não. Não vou te dar nada. Mas você tem aí um prazo, uma jornada para você cumprir. Jesus não veio para fazer isso. Jesus, ele veio iniciar essa nossa caminhada, mas ele está observando e ele demonstra preocupação com as nossas condições. Então, eu queria que você, nessa noite, aprendesse comigo essa preocupação de Jesus a respeito da sua vida, da sua caminhada, das suas condições. E ele tem a incumbência dos que lhes foram dados. Você sabia que você foi dado a Jesus? Jesus agora toma conta da sua vida porque você é dele. Veja o que o Evangelho de João diz no capítulo 6, no versículo 39. João 6, 39 diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Quem disse isso? Jesus. Ele dizendo que Deus deu todos os que foram a ele. E ele não quer perder nenhum desses. Pelo contrário, ainda que nós percamos a nossa vida, a promessa é de nos ressuscitar. Então nós estamos nas mãos dele porque ele recebeu essa incumbência do Pai de cuidar daqueles que foram dados a ele. E isso inclui a mim e a você. Então, nós precisamos saber o que ele fez e o que ele tem feito por nós, para que a gente possa chegar ao fim dessa nossa jornada. Então, voltando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, eu queria que você visse algo que Jesus fez por nós, para a gente começar. Mateus 5, você sabe que é o Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 1 e 2, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Olha só, Jesus, ele ensinou aqueles que viveram com ele e continua nos ensinando. Jesus, então, nos capacitou. As condições ele deixou aqui, relatadas nas suas palavras, porque ele nos ensinou. Uma das coisas que Jesus ensinou, inclusive no Sermão do Monte, agora no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do versículo 5 ao 9, olha só o que ele nos ensinou, que é de suma importância para a sua caminhada. Mateus 6, do 5 ao 9. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E Jesus, então, começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Ele diz: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Aí você conhece todo o restante da oração. Então, Jesus, algo que ele nos ensinou e que é de suma importância para a nossa caminhada e que é muito pouco usada, muito menos do que deveríamos, é a oração. Ele ensinou a orar e ele diz: quando vocês orarem, não serão como os hipócritas. Irmãos, tem gente que ora errado. E Jesus, se ele deve ensinar, se ele ensinou, é porque tinha gente, os judeus tinham um costume da oração, mas a oração errada, uma oração hipócrita, que não tinha outro objetivo senão ser visto pelos homens. É uma oração que não alimenta, uma oração que não traz essa capacitação para a jornada. Muito pelo contrário, os judeus se sentiam cada vez mais com jugo sobre eles. Era isso que os religiosos faziam, colocar peso sobre eles. Então, Jesus diz que o Pai que vem em secreto recompensará. Então, irmãos, a recompensa da oração, além de ter comunhão com Deus, é também a capacitação. Algo que Jesus colocou na nossa mão, uma arma para que você possa enfrentar os momentos difíceis da sua jornada. E Ele continua intercedendo por nós. Veja uma coisa interessante: Jesus, quando Ele ensina a oração, Ele é o único que esteve e está dos dois lados da oração. Você está numa ponta da oração. Você está na posição de quem ora. Jesus já esteve nessa posição, orando, e Ele está e já esteve também na posição de receber a oração. Então Jesus, Ele é melhor do que ninguém para nos ensinar o valor da oração, porque Ele esteve nos dois lados da oração. Ele ouve o nosso clamor, e Ele, quando esteve aqui, orou, e orou incessantemente. Jesus precisava ter tranquilidade, paz para orar. Ele buscava os seus momentos de comunhão com Deus para que ele pudesse orar. Então Jesus, Ele é o único e o melhor para nos ensinar a respeito da oração. Então, como eu disse, Ele continua intercedendo por nós. Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 34. Romanos, capítulo 8, verso 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus ainda hoje intercede a nosso favor. A oração não é uma intercessão? Nós não aqui oramos intercedendo pela vida da pequena Manuela e dos nossos irmãos? Jesus então está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Também na carta aos Hebreus, no capítulo 7, Hebreus 7, versículo 23 ao 25, veja só o que diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra diz que Jesus vive sempre para interceder por nós. Então Jesus, Ele tanto orou, tanto buscou, como continua intercedendo por nós. Então, irmãos, a oração é uma arma poderosa para nós que vamos enfrentar essa nossa caminhada. E a preocupação é sempre, tenha em mente, não desfalecer, não perder as forças, não perder o vigor
não ficar pelo caminho. Então a oração é de suma importância. E para Jesus orar era uma prioridade. Como eu disse, para a maioria dos cristãos hoje, orar não é prioridade. A prioridade para muitos é o louvor, para outros, não sei, as liturgias, as obras, para outros talvez só sentar e ouvir, para outros servir, não é? Servir, né? Eu tenho que servir a Deus, tenho que trabalhar. E a oração? A oração fica em último plano. Até vi recentemente alguém colocando uma postagem no Facebook, né? Dizer que estavam em luto porque a dona oração morreu. Viram isso? A oração, irmãos, não tem muitos adeptos, não é prioridade da maioria na igreja, mas para Jesus, como eu disse, orar era uma prioridade. A partir do momento que Jesus não tinha sossego, porque muitos iam atrás dele, tinha momentos que ele tinha que se retirar, ir para o monte, ele queria ficar sozinho, porque ele precisava orar, para ele era uma prioridade. Então, como Pedro, ele não quer que nós fiquemos pelo caminho. Você lembra da passagem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22? Irmãos, a maior parte das citações aqui que eu vou fazer na Bíblia são palavras de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, olha só o que Jesus disse. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha a preocupação de Jesus. O que ele fez por Pedro? Rogou, orou por Pedro, intercedeu por ele, para que a fé dele não se desfalecesse. Eu creio que Jesus intercede por nós ainda hoje, para que a nossa fé não desfaleça, para que você não enfraqueça, para que você não fique pelo caminho. E Pedro, logo em seguida, você vê que Jesus diz a ele, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro quase desfaleceu. Ao ver Jesus, ele chorou amargamente, mas se restabeleceu, ganhou forças para seguir a sua jornada, que completou até o fim. Então, a oração é de suma importância. Jesus, entre outras coisas, ele nos ensinou a humildade, a misericórdia, ele nos ensinou o amor, a justiça de Deus. Jesus, então, nos ensinou, irmãos, para que nós tivéssemos as condições para não desfalecer na nossa jornada. E isso, irmãos, tem faltado para muitos. Muitos têm desfalecido, muitos têm parado no meio do caminho, muitos têm se esgotado, né, na sua caminhada cristã, porque não conseguem enxergar o que Jesus fez e ainda faz, para que você continue a seguir. Segundo, o que ele fez por nós, ele nos alimentou. Nesse momento do Evangelho de Mateus 15, ele alimentou fisicamente. Ele se preocupa, né, com a fome e arruma coisa para comer. Mas nós sabemos que o que nos mantém de pé é o alimento espiritual. Esse que nós precisamos comer para seguirmos a nossa caminhada. E a palavra de Deus, ela já era identificada como alimento espiritual muito antes, né, do Novo Testamento. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha só. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O profeta diz que as palavras de Deus, ele as comeu e foram gozo e alegria
para o estômago. Saciou ele no estômago? Não, no coração. A palavra de Deus é que nos satisfaz, nos traz alegria, força no coração. Também no Salmo 119, Jesus. Salmo 119, no versículo 103. Veja só o que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então a palavra de Deus, ela já era identificada como um alimento muito antes do Novo Testamento, muito antes de Jesus dizer ao povo a respeito dele, de ser o pão da vida. A palavra de Deus já era relatada como algo que alimentava o homem, que fazia com que ele seguisse adiante, com que ele tivesse forças para caminhar. E Jesus resiste ao diabo com essa certeza de que a palavra de Deus é que o fortalecia. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, uma palavra que você conhece bem, quando ele foi tentado, palavras de Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha fome? Tinha. Mas ele reconhece que o que ele de fato precisa para viver é da palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus tem essa certeza e resiste ao diabo usando esse argumento. Então nós, na nossa caminhada, irmãos, não pense que o diabo não vai tentar minar o seu caminho, não vai tentar te atingir ao longo dessa jornada. O interesse dele é que você desfaleça mesmo. O interesse dele é que você não termine a sua caminhada. Então é claro, é evidente que ele vai tentar tirar as suas forças, como Jesus diz: Pedro, Satanás tem peneirado você, mas eu tenho rogado ao Pai. Então, irmãos, nós estamos na mesma situação. Jesus resistiu ao diabo com a certeza de que a palavra de Deus é que dava a ele condições de seguir até o final da sua jornada. E nós também precisamos aprender isso. E ele, sendo o verbo vivo, ele é a palavra de Deus, é ele quem nos alimenta. Jesus é relatado, veja lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 47, João 6, 47. Veja só o que ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. No versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Irmãos, mais uma vez eu repito, palavras de Jesus. Foi ele quem disse essas coisas. Ele disse que ele é o pão da vida. Ele disse que era o pão vivo. Ele quem disse que se comêssemos dele, das suas palavras, nós viveríamos eternamente. Foi o próprio Senhor Jesus. João, quando começa o Evangelho, relata como o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra viva de Deus. E ele então se mostra como o pão vivo que desceu do céu. E as palavras que ele ensinou àquele povo, não como os escribas e fariseus, mas com sabedoria, graça, que envolvia as pessoas e sentiam um desejo de estar com ele, essas palavras alimentam até hoje. Então, irmãos, Jesus não quer que você desfaleça no caminho. Ele quer que você se alimente, que você tenha força. A palavra de Deus, esse alimento divino, está diretamente ligada com aquilo que nos impulsiona. O que é o combustível do cristão? O que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11, que é dito na Bíblia
pelo menos por mais 3 vezes, se não me engano, 4 vezes essa palavra é mencionada. João 11, perdão, ainda não é nesse versículo não. João 11, 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? É a palavra, a pergunta que Jesus dá. O que é necessário para crer? A fé. Para que você creia, é necessário ter fé. A fé, como diz Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo. E Jesus diz a eles: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Mas você crê nisso? Palavras de Jesus, foi Ele quem disse isso. Se você crer, viverá eternamente. Se você crê, você vai até o fim da sua jornada. Mas você crê, você tem fé para isso, é por ela que o justo vive. A palavra de Deus diz isso: o meu justo viverá pela fé. 4 vezes a Bíblia diz isso. Então, é o que nos move, é o que nos alimenta. Sem fé, nós não conseguimos caminhar. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas é necessário crer que Ele existe. Para se aproximar de Deus, é necessário crer. E é por ela, pela fé, que o justo viverá. E também, Jesus é o responsável por ela. A fé que nós temos, Jesus também é o responsável. Ou seja, Ele é a figura central da salvação. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 ao 3, Hebreus 12, do 1 ao 3, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Veja o que diz a carta aos Hebreus, que Jesus, nós temos uma carreira diante de nós, e Jesus, nós devemos olhar para Ele, e fala aqui que Ele é o autor. Lembra quando Pedro faz a pregação, não é? Quando um homem é curado, e ele diz: vocês mataram o autor da vida, escolhendo um homicida. Essa palavra, o autor, é como se fosse o capitão, o príncipe, o principal, o centro de todas as coisas. Então Jesus, ele é relatado como o autor e consumador da fé. Até isso Jesus é responsável. Até isso Jesus faz por nós. E ele então é a figura central para que nós não nos cansemos, desmaiando a nossa alma. Então, irmãos, a oração e, como nós vimos, o alimento de Deus são importantes para a nossa jornada, palavras de Jesus para nós. E por último, que eu queria ressaltar, Ele nos guardou. Como eu disse, a jornada é cheia de perigos, terreno irregular, não é? Ela é com inimigos à volta, à espreita, querendo nos atacar. Às vezes tem clima difícil, às vezes as coisas não vão bem, às vezes nós não conseguimos avançar nessa caminhada por causa das condições que enfrentamos, mas o que nós temos certeza é que Jesus nos guarda. Porque eu não sei você, não sei o que você pensa a seu respeito, mas eu tenho certeza que eu sou indefeso como uma ovelha. Você se considera uma ovelha? Porque se você se considera um boi brabo, um leão,
um tigre, um touro. Você não é uma ovelha. A ovelha, irmãos, ela é retratada na Bíblia como indefesa. Ela não sabe se defender. Quando ela é atacada por um lobo ou um leão, ela congela, ela nem se mexe, ela morre calada, sem reagir. Então, a ovelha precisa de alguém que a proteja. E nós temos quem nos proteja. Davi mencionou isso, e você conhece muito bem o Salmo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Versículo 4: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi, ele se retrata aqui como uma ovelha, e ele reconhece que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, que na nossa caminhada vai haver aflições, momentos difíceis, mas ele está ali conosco. O que nos consola é saber que Jesus nos guarda, está ali ao nosso lado, e o seu bordão e o seu cajado nos consolam. Ele tanto nos protege com o seu bordão, como com o seu cajado nos dirige mansamente pelo nosso caminho. E nós fomos confiados a Ele, mas Ele continua nos guardando. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 17 agora, João capítulo 17, verso 6, palavras de Jesus, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus então aqui está dizendo, pedindo a Deus, não é? A seu Pai, reconhecendo que Deus os entregou na mão dele, e ele guardou todos eles, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E ele nos deixou palavras dele que estão conosco, palavras que nos dirigem, nos alimentam e nos fortalecem. E ele pede, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E eu te pergunto, agora que ele está à destra de Deus, intercedendo por você, ele também não guardará você? Ele não continuará te guardando? Então, meu irmão, se você está desfalecendo, se você está perdendo as forças nessa sua caminhada, que você não sabe até quando vai durar, como eu disse, nenhum de nós sabe. Para nós, como diz o pastor Maurício, seria muito melhor se Deus nos convertesse e nos levasse. Mas se você está aqui hoje, é porque você ainda está na sua jornada. Talvez você esteja mais tempo do que eu, talvez menos tempo, mas nós precisamos caminhar, precisamos avançar. E outra coisa que ele também nos dá certeza é que ele está conosco nessa caminhada. Mateus, versículo 28, diz no versículo 20, na segunda parte do capítulo 28, versículo 20, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, último versículo, diz assim: e eis que estou convosco só os finais de semana, todos os dias, até a consumação do século. Palavras de quem? Não foram minhas. A maioria dos versículos que eu li foram palavras de Jesus, palavras dele para o seu coração, para te fortalecer, para que você perceba e entenda o que ele deixou para nós. É claro que nós temos que continuar a nossa caminhada, mas desfalecer, irmãos, é só para quem quer, porque nós temos condições dadas por Deus para que a gente continue até o fim. Então, não há o que temer, nada nos faltará, e Ele nos receberá nos céus. Ele mesmo disse: eu vou
e vou preparar lugar para vocês, e eu mesmo vou receber vocês. Então, palavras dele, certeza para o seu coração, para que você tenha força em seguir adiante, não desistir. Então, que Jesus te fortaleça para você continuar a sua jornada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Irmão, se você se sente assim, se você está num momento da sua vida, da sua caminhada, em que você tem sentido fraqueza, que você tem sentido que está a ponto de desfalecer, ore comigo essa noite, peça a Deus para que Ele te fortaleça, ouça a palavra de Deus, veja as palavras que Jesus deixou para você, para que você tivesse ânimo. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Se você tiver o desejo de vir aqui à frente, não fique com vergonha. Venha orar, vamos orar juntos, para que Deus te fortaleça. Mas se você não quiser, faça a oração no seu lugar comigo. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos largou na nossa caminhada. O Senhor não veio, abriu mão da Sua glória e habitou conosco. Não, meu Deus, para iniciar uma caminhada para nós, indefesos, sem condições, sem alimento, sem água. Meu Deus, nós cremos que o Senhor deixou tudo para nós. Mas nós, meu Deus, muitas vezes negligenciamos esses recursos. Meu Deus, não percebemos que o Senhor é a água que nos tira a sede. Não percebemos que a Tua palavra é o alimento que nos sustenta. Que a fé, meu Deus, é que nos mantém de pé. Nós vivemos por ela. Essa fé que vem através do ouvir da Tua palavra. Ó, meu Deus, nós esquecemos que o Senhor nos guarda, que o Senhor está conosco. Ó, meu Deus, por quê? Porque meu irmão está desfalecendo, porque ele está desanimado, porque ele está a ponto de parar a sua jornada. Meu Deus, se há alguém assim nessa noite aqui nesse lugar, fortalece, enche, meu Deus, de certeza, de coragem, para que ele possa continuar a sua caminhada. Como nós ouvimos, numa carreira que está proposta diante de todos nós, com uma nuvem de testemunhas nos observando, para que nós possamos chegar ao fim, ao autor e consumador da nossa fé, que és Tu, Jesus. Alimenta-nos, Pai, na Tua palavra, nos fortalece, Senhor, nos guarda, é o que nós te pedimos, agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém.